Olá pessoal, essa semana eu respondi a consulta pública promovida pelo governo federal sobre o novo ensino médio e eu prometi a vocês que faria um vídeo falando sobre essa reforma para ajudar mais gente a entender algumas mudanças, que estão sendo propostas e também incentivar a participação nessa consulta pública. A primeira coisa que a gente precisa entender, que é fundamental, é que essa reforma já está rolando há muito tempo. A lei que dispõe sobre ela foi sancionada em 2017 no governo Temer e por força dessa lei a reforma teve que ser implantada em 2022 no governo Bolsonaro. O atual governo editou uma portaria paralisando o cronograma de implantação porque está tudo meio caótico. E essa consulta pública vem justamente como uma tentativa de ajustar os pontos falhos dessa reforma, mas especialmente do processo de implantação também. E é importante diferenciar isso, a reforma em si e a maneira como ela está sendo implantada. A implantação, na minha visão, foi extremamente desastrosa até aqui, porque o MEC teve um papel totalmente omisso, deixou a cargo apenas dos estados estabelecerem os seus próprios currículos e não auxiliou em nada nas demandas de infraestrutura, formação de professores continuada, enfim, para ficar só nesses dois aspectos. Mas esse cenário caótico de falta de alinhamento da implantação em cada estado não invalida, na minha visão, algumas mudanças propostas pela reforma que continuam sendo necessárias. Assim, a reforma propõe um aumento significativo de carga horária de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais, devendo aumentar progressivamente até 1.400 horas anuais. Acontece que a maioria das escolas privadas já trabalha com uma carga horária de 1.400, 1.200, 1.500, depende da escola, mas já há muitos anos, e dando foco, obviamente, na preparação para o Enem. E aí você pode pensar, poxa, mas então legal, agora as escolas públicas que sempre trabalharam com um currículo mínimo de 800 horas, têm a previsão de aumento de carga horária e vão se igualar com as escolas particulares no quesito carga horária. Só que não, porque eles dividiram esse currículo em 60% de formação geral básica, que são os conteúdos da BNCC, os obrigatórios, que são a base do que cai no Enem, e 40% para os itinerários formativos, que são as disciplinas ou os componentes curriculares que os alunos escolhem e que, em tese, também podem ter conteúdos que vão cair no Enem, mas vai depender da forma como o governo federal vai organizar o novo Enem. E aí, quais foram os efeitos disso? Primeiro, cada estado e, às vezes, cada escola criou autonomamente os seus itinerários formativos e, consequentemente, ampliou ainda mais as desigualdades educacionais entre as escolas, porque cada um fez uma coisa. Segundo, embora tenha aumentado a carga horária, com essa divisão entre formação geral básica e itinerários, o ensino público continuou praticamente com a mesma carga horária e, às vezes, até com menos tempo de aula. Agora, os efeitos disso nas escolas particulares foi que a reforma veio para aumentar a carga horária e, consequentemente, a quantidade de conteúdo e continuou massacrando os alunos num ritmo frenético de aulas que já era um problema das escolas particulares. Em suma, como está, não ficou bom e é por isso que tanta gente é a favor do veto. E você, Felipe, você pode pensar, você é favorável ao veto? Eu não sou pelo veto, na minha visão. A reforma tem muitos problemas, mas ela pode sim trazer uma realidade melhor do que a gente já viveu até aqui. Eu vejo que o nosso grande desafio enquanto sociedade é o mesmo de sempre, é conhecer melhor o que está acontecendo para além da minha realidade pessoal e pensar no Brasil como um todo, nas necessidades do Brasil como um todo. Buscar soluções dos problemas, sem achar que existem soluções simples para problemas complexos. E esse é um assunto realmente muito complexo, mas a gente precisa buscar os caminhos. Aqui nesse vídeo eu fiz um recorte do recorte, para não ter que criar um vídeo muito longo. Eu poderia falar sobre as disciplinas eletivas, a inclusão da formação técnico-profissional, que foram pontos muito positivos na minha visão. Não a forma como isso foi implantado nos estados, mas a ideia em si. Eu poderia ter explorado os problemas dos itinerários formativos, a supressão de algumas disciplinas que eram obrigatórias, que foram questões sérias, mas eu penso que lendo a consulta pública e participando dela é uma forma prática das pessoas darem a sua contribuição e também participarem da mudança. Nesse sentido é que está sendo tão relevante conhecer as questões dessa consulta pública. Já está muito claro que a reforma não vai ser revogada
E as 11 questões trazidas na consulta dão pistas claras de qual direção o MEC deve levar essa reforma. Tudo indica que a formação geral básica vai aumentar de 60% para um mínimo de 70% do currículo, e se isso acontecer, as disciplinas que tinham deixado de ser obrigatórias devem voltar, que é bom. A carga horária de preparação para o Enem vai também aumentar um pouco, enfim. Os itinerários formativos aparentemente terão mais parâmetros para não ficar todo esse caos. Existe a perspectiva de formação continuada no processo de implantação para dar um suporte maior aos estados. Enfim, eu penso que a gente precisa participar, dar a nossa opinião e no final, se não ficar bom, é criticar, é se organizar novamente e criticar. E olha que interessante, além da consulta pública, também há uma pesquisa pelo WhatsApp criado pelo MEC que está sendo feita com alunos, professores, gestores, e é mais um canal aberto para a gente expor a nossa opinião, né? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o número do WhatsApp, o link da consulta pública, o meu posicionamento sobre cada uma das 11 perguntas, não para que as pessoas respondam como eu respondi, obviamente, mas para que tenham acesso a uma segunda opinião. Converse com outras pessoas sobre a reforma do novo ensino médio e procure formar a sua própria opinião. Mas não demore, essa consulta pública vai até o dia 6 de julho apenas. Bom, é isso, eu espero ter ajudado um pouco a fomentar esse debate. Essa reforma tem um potencial tremendo de impactar as próximas gerações e a gente precisa cuidar disso, né? Vamos juntos, mesmo que pensando de forma diferente em alguns ou em muitos pontos, né? E se quiser, deixa aqui o seu comentário, tá joia? Um abração aí.